pessoal, sou a professora Elaine Ferreira e vim trabalhar com vocês nessa aula as normas da BNT, mais a norma específica sobre citações, né? Vocês escutam tanto falar em normas da BNT, fala, nossa, vai ter uma aula sobre normas da BNT? Mas o que das normas da BNT, né? Tem gente que gosta de trabalhar, por exemplo, o sumário, tem gente que trabalha o artigo científico. Hoje a aula é específica de como a gente fazer uso de citação direta, citação indireta, e eu duvido que vocês nunca ouviram falar no APUD ou APUD, né? Então a aula hoje é bem específica sobre isso. Uso de maiúsculo, de minúsculo, quando vai dentro do parênteses, quando vai fora, né? Quando eu uso dois autores, tem até um tal de et al. Que eu também já ouvi falar, combinado? Então eu vou trabalhar um pouquinho com vocês os slides aqui, depois a gente vai então para o Word, para a gente exercitar isso daqui. Então quando a gente fala de normas da BNT, pessoal, nós estamos falando especificamente hoje da norma 10.520. Deem uma olhadinha lá quando ela foi constituída, né? Agosto de 2002. Então a gente escuta tanto falar, nossa, as normas são chatas porque elas mudam muito. Ai, a minha professora está usando a norma mais atual. Pessoal, a norma de citação foi criada em 2002. Então vamos parar um pouco com essa ideia de que as normas são chatas porque elas mudam muito, combinado? Para que serve então uma citação? Quando a gente faz uso de citação em trabalhos acadêmicos? Segundo a NBR 10.520, a citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte, né? A citação pode ser utilizada para esclarecer, ilustrar, sustentar um determinado assunto, e a gente fala que ela garante respeito ao autor da ideia e ao leitor, né? Vocês estão escrevendo um texto, vocês escrevem um parágrafo lá, falam, esse parágrafo foi baseado nessa autora que eu li aqui, e a obra dela foi deste ano. Falo, puxa, que bacana, o aluno leu, escreveu com as palavras dele, mas ele teve base nesse autor e nesse ano. Combinado? Para isso, pessoal, nós temos esses três tipos de citação. Não existe mais do que essas três. Citação indireta, citação direta e citação de citação, que a gente chama de APUD, né? Citação indireta, pessoal, lembre-se sempre de dois elementos. Eu sempre vou precisar do ano e do autor, do sobrenome do autor e do ano. Quando eu falo citação direta, eu vou precisar de três elementos. Além do sobrenome deste autor, além do ano que ele escreveu esse material, eu vou precisar da página, porque isso eu estou copiando diretamente. Aqui é o que a gente chama de Ctrl+C e Ctrl+V. Quem nunca ouviu esse termo, né? E citação de citação é o que a gente fala que é a terceira maneira e é a maneira mais complexa. Vocês não estão lendo aquele autor original, vocês estão lendo alguém que está citando aquele autor. Isso é bem polêmico, né? A grande maioria a gente fala para evitar o uso do APUD. Nós vamos ver os motivos. Citação indireta, pessoal, só passando aqui para vocês. Olha como aparece a grafia do nome do autor, do sobrenome do autor, quando ele está fora do parênteses, somente com a primeira letra maiúscula e foi para dentro do parênteses o ano da obra desse autor. Só está em azul aqui para chamar a atenção de vocês, tá? Mas nos textos a gente usa sempre fonte preta. Tem gente que tem mais facilidade de desenvolver o parágrafo com as suas palavras
e no final apresentar que tudo isso que escreveu foi baseado nesse autor e neste ano. Então, observem que neste caso, o autor vem para dentro do parênteses. Então, aqui ele é todo caixa alto, todo letra maiúscula e aparece o ano aqui. Num trabalho, vocês podem ter esses dois modelos de citação indireta. Autor fora do parênteses e autor dentro do parênteses. Não tem problema nenhum. Aqui a gente chama atenção mais para o uso do maiúsculo e do minúsculo. Citação direta, o que vai aparecer então a mais? A página. Eu estou copiando o que o Cardoso, em 2016, escreveu na página 35. Se uma citação for curta, menor que 3 linhas, ela vai aparecer no parágrafo apenas entre aspas. Não tem itálico aqui. Combinado? Se a citação for maior que 3 linhas, nós vamos fazer esse recuo de 4 centímetros que eu vou mostrar para vocês no Word, e aqui ela aparece num bloco com características próprias. Fonte menor, espaçamento entre linhas menor, não tem itálico, não tem aspas, e aqui aparece, no caso, 2 autores, o ano e o número da página, tá? Aqui poderia, pessoal, aparecer aqui Cardoso, o ano, página, e essa ser a citação do Cardoso da página 35. Tem várias maneiras de aparecer isso com o autor fora ou o autor dentro do parênteses. Citação de citação, pessoal, ou APUD. Essa citação que está aparecendo aqui é do Ribeiro de 2007, mas eu não tive acesso a essa obra do Ribeiro. Eu li o autor do ano mais novo e eu copiei isso da página 42. Então, cuidado com isso, pessoal. Antes do APUD, eu sempre vou precisar do ano mais velho, né? E aqui neste caso também, ó, essa obra aqui eu não li. Ela foi citada por previato na obra de 2009, que foi a obra que eu tive acesso. Combinado? Essa é a regrinha, então, para o APUD, pessoal. É o ano mais velho antes do APUD, não tem vírgula aqui. O APUD a gente usa com destaque tipográfico itálico. Autor dentro do parênteses é caixa alta. E o ano mais novo é o material que eu li. Eu tive acesso a essa obra. Esse daqui é que vai constar nas minhas referências. É complicado, pessoal, por isso a gente fala desse cuidado aqui em não fazer uso do APUD, porque vocês não estão lendo o que o autor original escreveu. Vocês estão fazendo uma interpretação do autor que vocês tiveram acesso. Combinado? Vou abrir o Word aqui agora, se eu achar ele, olha lá, para trabalhar um pouquinho com vocês algumas características de diagramação e de formatação. Não precisa ler aqui, eu só quero que vocês observem a diagramação do Word. Citação indireta, então eu tenho aqui 2 elementos. Quem fala para mim quais são eles? Pronto. O autor pode aparecer no final, se for dentro do parênteses, aparece com as letras maiúsculas, ou eu posso iniciar o meu parágrafo pronto, pessoal, tá? Só tirar aqui do final. As duas maneiras estão corretas. Tanto faz ser lá no começo,
como ser no final. O que não pode é ser nos dois lugares, pessoal. Então, neste caso, eu prefiro não. Eu tenho mais facilidade em escrever se eu usar desse jeito. Então, a gente chama a atenção aqui para o uso do maiúsculo e do minúsculo. Se esse autor fosse dois autores, então eu escreveria assim. Se fosse três autores, era assim. Só para mostrar para vocês como eu apresento três autores fora do parênteses. E se eu tivesse mais facilidade em desenvolver o parágrafo e no final apresentar os autores? Se fosse três autores, vocês já aprenderam que são letras maiúsculas, separo os autores por ponto e vírgula e apresento o ano porque eu estou citando indiretamente, combinado? Aquele et al, pessoal, é porque são mais que três autores. Então, eu tenho que usar o sobrenome do primeiro autor que apareceu na ficha catalográfica. O et al é como se fosse e outros. Observe que o et al tem a escrita em itálico. Combinado? Aprenderam, então? Um autor, dois autores, até três autores e o et al aqui. As referências, né? Então, se eu estou usando Clock 2008, lá no final do meu trabalho, eu vou ter que encontrar a referência do Clock. Olha lá, o Clock são 4 sobrenomes. Eu não poderia, de jeito maneira, apresentar os 4 sobrenomes. Observe que eu errei o ano e foi de propósito. 2018, e no corpo do trabalho eu falei que era 2008. Então, essa informação tem que bater, pessoal. Citação direta, o que vai aparecer aqui? Os 3 elementos que eu estava falando, né? E página. Essa é a diferença da direta para a citação indireta, né? Quando eu acho a página, pessoal, eu vou sair procurando as aspas, se ela for menor que 3 linhas, para saber o que foi transcrito dessa página. Eu sei que isso não foi escrito com as minhas palavras. Se eu achei o aspas, beleza, todo esse trecho aqui foi falado, foi escrito por esse autor e esse ano. Combinado? Se for 2 páginas, puxa, professora, eu comecei copiando da página 89, mas ela terminou no finalzinho da 90. Não tem problema, você vai colocar isso daqui. O que não pode ter, pessoal, é o intervalo de páginas. Não vou falar, nossa, mas o que começou sendo copiado na 89 e terminou lá na 94? Então, aqui não vai intervalo de página. Assim como não existe, pessoal, página com 0, né? É página 4, não existe o 0. Aqui, pessoal, é uma citação direta que eu falei para vocês que é maior que 3 linhas. Então, essa daqui eu fiz errada, só para fazer com vocês a formatação certa. Primeiro lugar, eu vou tirar o itálico, porque não usa-se itálico para a citação direta. Tá vendo que ela tem uma tabulação aqui na primeira linha? E o correto seria um bloco de nota recuada a 4 centímetros. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, se eu for lá no formatar parágrafo, essa é a formatação correta. Ó. Alinhamento justificado, assim como os parágrafos do trabalho de vocês, todos têm alinhamento justificado. Reto na margem esquerda, reto na margem direita. O recuo de 4 centímetros, pessoal, é aqui. Eu não tenho que ficar puxando na régua, eu não tenho que ficar dando tab, tab, tab. Olhar se ele não tem aquele recuo de primeira linha que estava errado.
Aqui eu sempre deixo, pessoal, alinhamento, espaçamento antes e depois do parágrafo, não é o espaçamento entre linhas, eu uso 0. E aqui eu tenho que usar espaçamento entre linhas simples. O simples é 1 centímetro, pessoal. Essa é a formatação correta, ó. Se eu der um OK, essa é a formatação. Tem gente que usa fonte tamanho de letra menor. Pode ser fonte tamanho 10, pode ser fonte tamanho 11. Vai depender do que o template, do que o modelo do mapa está solicitando para vocês. Combinado? Se esse parágrafo aqui, pessoal, fosse maior que 3 linhas, vocês começaram a escrever uma citação direta, vou copiar aqui só para aumentar um pouquinho. Ai, professor, eu comecei a usar as palavras desse autor, mas eu gostei até aqui. Aí eu contei, professora, ficou maior que 3 linhas. Não tem problema, pessoal. Aqui vocês vão quebrar, né? Aqui teria uma tabulação. Então, agora vocês selecionariam isso. Eu geralmente peço fonte tamanho 11, vão entrar na formatação do parágrafo e vão alterar aqui para 4 centímetros e o espaçamento entre linhas simples. Pronto, pessoal. Isso é o bloco recuado a 4 centímetros. Não tem aspas, não tem itálico. Combinado? Aqui, pessoal, cadê? Eu tinha deixado mais um errado. Me perdi. Aqui, pessoal, o que não pode existir é assim, ó. Segundo o autor, aí lá no final aparece o autor, o ano e o número da página. Ou é em cima, se for em cima eu tenho que apresentar sempre os 3 elementos junto, ou é embaixo, pessoal. O que não pode ficar redundante. Ai, professora, mas eu aprendi que lá em cima eu tenho que apresentar o autor e o ano e depois eu tenho que apresentar o autor e o ano e a página. Errado, pessoal. Isso não tem. Eu vou ler, mas o Mateus, em 2014, ele disse o quê? Em qual página? Então, vai dar trabalho do leitor chegar no final e descobrir que página é essa, tá? Ah, era aqui, ó, pessoal. Sabia que eu tinha montado um aqui errado. Mesma coisa com esse outro modelo que eu fiz errado aqui para vocês. Eu não posso apresentar o autor e o ano e lá no final a página que isso foi copiado. São sempre os 3 elementos juntos, tá? E o APUD, o mais complexo é isso mesmo, pessoal. A gente encontra... Vamos deixar aqui, para Piaget, APUD, Mazeto. Então, eu sei que a obra que eu li, que eu tive em mãos, é a obra mais nova, de 2015. Mas e qual que é o ano do Piaget aqui? Ah, professora, lá no livro do Mazeto eu não achei. Isso é uma citação errada, pessoal. Este ano tem que aparecer. E este ano não pode ser um ano mais novo do que o ano da obra que eu estou lendo. Sempre pense, quem que eu estou lendo? Então, quem eu estou lendo é após o APUD sempre. Quem vai para as referências é apenas a obra mais nova. Combinado, pessoal? Pessoal, material, só finalizando aqui alguns casos mais específicos. Material de internet, né? Ai, professor, eu li o livro desse autor aqui, mas eu li lá na internet. Então, eu posso usar online ou online desse jeito? Não, pessoal. A gente sempre fala de fontes confiáveis. Se vocês estão lendo material que não tem ano, substitua esse autor. Não existe online. Tem que ser o ano que esse material foi parar na internet, né? E muitas vezes, pessoal, o próprio link lá nas referências me dá as características, por exemplo, do ano que isso foi publicado, né?
se eu vejo o nome de uma instituição, se eu vejo o nome de um evento muito conhecido na área da educação, esse material tem ano sim, pessoal. E é errado eu colocar aqui o ano vigente. Esse ano é o ano que eu li o material. Então, sempre procurem o ano de publicação, quando que isso foi publicado na internet. Combinado? Assim como não existe material sem página, né, pessoal? Ah, professora, eu li lá na internet e eu coloquei sem página, eu não tenho ideia. Se for um material em PDF, pessoal, PDF tem página sim. Dá uma olhadinha lá em cima, sempre aparece 1/19, todo PDF é paginado. Se for um material confiável, não estou falando de blog, de material que não é científico. Se for um material que vocês estão lendo no navegador, uma Folha de São Paulo, por exemplo, né? O jornal, nem sei se as pessoas ainda leem esse tipo de folha de jornal. Mas, por exemplo, se vocês estão lendo ali no navegador, coloca... Eu vou tirar aqui que eu fiz minúsculo. O ano que ele foi parar lá no jornal, põe página 1, pessoal. Se tiver no início do navegador, ai não, professora, estava lá no finalzinho do navegador. Põe página 2. Mas não façam uso de 100 páginas. 100 páginas a gente fala que foi material escrito lá na Idade da Pedra, que não tem como comprovar em que página ele foi publicado. Para a legislação, pessoal, quem não conhece essa legislação, quando encontra esse ano aqui, né? Quando tem aspas, aspas é citação direta, mas para a legislação a gente não precisa colocar a página que foi lido, porque a gente sabe que 99% das legislações a gente lê na internet, a gente lê no navegador. Então, se eu encontro uma citação direta que termina apenas com o ano, mas se eu identifico que isso é uma legislação, não precisa do número da página, tá? Finalizando aqui, pessoal, o projeto gráfico é de responsabilidade do autor. Se fez uma citação direta, recuada, com fonte tamanho 11, faça as outras todas com fonte tamanho 11. Ah, eu escrevi meu texto com a fonte Times New Roman. Continue usando a fonte Times New Roman no trabalho inteiro. Então, o projeto gráfico, a apresentação de um trabalho dentro do Word é responsabilidade do autor do trabalho. Combinado, pessoal? Então, era isso para a aula de citação. Um abraço.